Deus. Você pode aplaudir ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu compartilhei que no Salmo 92, no verso 1, diz que é bom render graças ao Senhor, é bom louvar o nome do Senhor. E o Salmo 92, o salmista, ele nos encoraja e também nos ensina a adorar ao Senhor, a servir ao Senhor, a glorificar o nome do Senhor. Amém? Podem sentar, amados, em nome de Jesus. Nós estamos na série de ministrações sobre o fim dos tempos. Eu tenho encorajado os irmãos a que nós possamos estar buscando entendimento acerca desse tema, e já temos sido ministrados principalmente sobre o arrebatamento, né? Nessa noite, pastor Fábio, ele está ministrando para a gente. Na próxima quinta-feira, pastor Fábio também vai estar ministrando para a gente. Não sei se pela ação do Espírito Santo ele vai dar continuidade na próxima semana, ou se na próxima semana ele vai estar fazendo uma abordagem de segmento diferente dentro dessa série também, né? Então, eu quero te convidar a que você receba a palavra do Senhor no teu coração nessa noite, no nome de Jesus. Pastor Fábio está orando, agradecendo a Deus pela vida do pastor Fábio, no nome de Jesus. Sentados como vocês estão, levanta sua mão na direção do altar e nós vamos estar orando, agradecendo a Deus pela vida do pastor, no nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por esta noite, te louvamos, profetizamos a tua interferência, Senhor, no coração e na mente do teu filho. Seja a voz do teu filho palavra do céu, palavra do Senhor no nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, boa noite para todos. É um prazer estar aqui de novo com vocês. Eu me alegro muito de poder estar aqui e me sinto muito honrado, pastor, de poder cultuar ao lado de vocês e também com essa responsabilidade de ministrar a palavra do Senhor. Tivemos aqui naquela conferência, foi uma bênção para a minha vida, fui muito edificado também aqui nesse lugar. Trago um abraço do pastor Oséia, do ministério e de toda a igreja lá de Caraí para esse lugar. Somos um só corpo em Cristo Jesus e vamos trabalhar, irmãos, esse tema que para mim é um dos temas mais enriquecedor para esse momento que a gente está vivendo agora. Então, abra sua Bíblia aí, por favor, no capítulo 3 da segunda carta do apóstolo Pedro. Nós faremos a leitura do verso 1 até o verso 4. E o meu objetivo aqui é fazer uma exposição desse capítulo e mostrar como que o apóstolo Pedro ensina para a gente a verdadeira vinda do Senhor e ensina também para a gente o verdadeiro significado do fim dos tempos. Então, a gente vai trabalhar em cima desse capítulo. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar conosco aqui mais uma quinta-feira neste lugar. Estava vendo a pregação ali do nosso amado ali, em Apocalipse. Deus abençoe a sua vida também. Posso ler? Eu preferiria pregar sem um fundo musical, pode ser? Segunda Pedro, capítulo 3, verso 1 a 4. Então, vamos lendo aqui então, a palavra de Deus, diz assim: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, ou numa outra tradução, um pensamento correto, um pensamento saudável, um pensamento salutar, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiramente isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências
e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Quando o apóstolo Pedro escreveu essa carta, na verdade, quando o apóstolo Paulo escreveu, ou melhor dizendo, o apóstolo Pedro escreveu essas duas cartas, ele sabia que ele já estava partindo. Ele estava prestes a deixar o tabernáculo desse corpo e é impelido por Deus, é impelido pelo Espírito Santo a escrever uma exortação para a igreja. O objetivo dele era, antes de partir para o Senhor, deixar registrado todo o ensino que ele ministrou para a igreja. E por causa disso, nós temos essas duas epístolas, essas duas cartas do apóstolo Pedro para a igreja daquela época e também para a igreja do nosso tempo. E qual é, irmãos, o objetivo dele nessa exortação escrita? O apóstolo Pedro, ele tem um objetivo muito propício para os nossos tempos hoje. O objetivo dele é despertar na igreja um pensamento saudável acerca do Evangelho, acerca da vinda de Cristo e propriamente acerca do fim dos tempos. Lá no período apostólico, no século I, já estava surgindo vários pensamentos equivocados, vários pensamentos fantasiosos, vários pensamentos heréticos e vários pensamentos até fanatizados acerca da vinda do Senhor e acerca do fim dos tempos. Exemplo disso você pode constatar na igreja de Tessalônica. Lá na igreja de Tessalônica, pastor, surgiu o pensamento de que somente os vivos seriam contemplados na volta do Senhor. Quem morreu antes da vinda do Senhor ia ficar para trás e já não tinha mais esperança. Esse pensamento estava perturbando a igreja de Tessalônica a tal ponto de muitos membros daquela igreja largar a sua vida temporal, largar a sua vida secular, largar a sua vida de trabalho, largar a sua vida normal e ficar correndo atrás da esperança da vinda do Senhor, porque eles acreditavam o seguinte, a partir daquele pensamento equivocado: somente os vivos serão contemplados na volta do Senhor. Então eles ficavam lá ansiosos em seus corações, pensando na volta do Senhor e pensando assim: ai, tomara que eu não morra, porque se eu morrer, eu vou ficar para trás na vinda do Senhor. Esse pensamento fantasioso surgiu lá na igreja de Tessalônica. E não só na igreja de Tessalônica, na igreja de Corinto também surgiu um baita problema em relação ao fim dos tempos. Começou-se a dizer lá que não existia ressurreição dos últimos dias, porque dentro do pensamento da Grécia dizia que o corpo era uma prisão, e quando a alma deixava esse corpo, então o indivíduo saía dessa prisão do corpo e ia embora para habitar com os deuses. Então, quando a pregação do Evangelho chegou lá falando sobre ressurreição corporal, muitas pessoas estranharam aquilo e começaram a negar a ideia da ressurreição do corpo. Então, nesse sentido, para a igreja de Corinto, não havia esperança da ressurreição para os últimos dias. Isso já no período apostólico. Vários pensamentos equivocados surgem ao mesmo tempo em que os apóstolos estão pregando acerca do fim dos tempos. E isso não era só um privilégio do século I, no período apostólico. Imediatamente ao período apostólico, já no século II, surgiu um tal de Montano, um profeta, que dizia o seguinte: olha, o reino de Deus vai ser implantado aqui na minha cidade chamada Papúzia, na Frígia. Eu sou o Paracleto do Senhor. E ele tinha duas profetisas, Priscila e Maximila. Se ele estivesse aqui hoje, ele ia parar lá na Papúzia. Na Idade Média também surgiu lá um grupo liderado por um tal de Joaquim de Fiore, que ele dividia a história em 3 períodos. Olha, a história é dividida na era do Pai, na era do Filho e na era do Espírito Santo. E nessa era do Espírito Santo, que dizia ele, nós estamos vivendo, vai surgir uma nova igreja com o aparecimento de um grupo de homens espirituais descalços que pregavam o ideal da pobreza. E aí ele chamava a igreja dominante daquela época de anticristo, e o chefe daquela igreja também era o anticristo. Na época da reforma, você acha que isso também não tinha?
tinha, nós estamos no mês de outubro, e nesse mês de outubro, o que nós comemoramos? O que nós celebramos nesse mês de outubro? Celebramos a Reforma Protestante. Enquanto Martim Lutero, João Calvino, Ulrich Zwingli e outros tantos reformadores estavam pregando para resgatar o verdadeiro Evangelho de Cristo, já naquele tempo surgiu um grupo que invadiu uma cidade chamada de Münster, tomou aquela cidade. Um sujeito dizia que era o profeta Enoque, pastor, o outro sujeito dizia que era o profeta Elias, e o outro foi mais ainda: eu não sou nem Enoque nem Elias, eu sou o novo rei Davi, e daqui a pouco a nova Jerusalém, o reino de Deus vai irromper aqui nessa cidade Münster, e nós seremos aqui os privilegiados do reino de Deus. Sabe o que Martim Lutero fez, irmãos? Martim Lutero, nessa época, estava preso no castelo, estava refugiado no castelo. Quando ele soube que esse grupo herético estava pregando na cidade de Wittenberg, esse tipo de fim dos tempos que não tem nada a ver com a Escritura, mesmo com risco de morte, ele saiu do castelo onde ele estava refugiado, apareceu na cidade de Wittenberg, que era a cidade onde ele estava fazendo a reforma, e começou a pregar. Passou a pregar uma semana ali sobre o fim dos tempos, sobre a palavra de Deus, e conseguiu dizimar, acabar, arrancar do cenário aqueles falsos profetas que estavam perturbando a igreja com essa ideia fanatizada acerca do fim dos tempos. Deu a perceber aqui, irmãos, por esse rápido resumo da história da igreja, que esse assunto, fim dos tempos, é um assunto muito delicado e muito sensível entre o povo de Deus. É por isso que o apóstolo Pedro aqui, já nessa carta, ele faz uma exortação cujo propósito é despertar na igreja um pensamento saudável acerca do fim dos tempos. O que estava acontecendo já aqui? Já estavam negando a vinda do Senhor, a tal ponto de surgirem no seio da igreja escarnecedores, que faziam um escárnio acerca da esperança central da fé cristã. Qual é a esperança central da fé cristã, irmãos? A vinda de Jesus em glória. A trombeta vai trocar, o céu vai se abrir e o Senhor virá como Rei da glória para implantar e consumar o seu reino para todo sempre. Mas havia o grupo que estava negando todas essas coisas. O apóstolo Pedro, irmãos, ele tem um objetivo, que é trazer esse pensamento, essa compreensão saudável acerca da vinda do Senhor e acerca do fim dos tempos. Agora, qual é o sentimento que está regendo a exortação do apóstolo Pedro? Logo no início do capítulo 3, ele diz assim: amados. Ele está exortando a igreja, irmãos, no espírito do amor. Olha como é que ele se dirige a essa igreja para a qual ele escreve essa carta, ou para esse grupo de igrejas que ele escreve essa carta: amados. E essa expressão é recorrente em todo o capítulo 3. No capítulo 8, no versículo 8, ele usa de novo essa expressão amados. No capítulo 14 também, ele usa a expressão amado. E no capítulo 17, novamente, ele usa a expressão amados. Ele está trazendo uma exortação para despertar o pensamento saudável acerca do fim dos tempos. Por quê? Porque ele está na condição daquele pastor que ama o seu rebanho e quer desenvolver a sua igreja, o seu povo, num pensamento saudável acerca da vinda do Senhor. E qual é a metodologia que ele faz aqui, irmãos? A metodologia do apóstolo Pedro é recordar as palavras proféticas e as palavras apostólicas. Olha o que diz aí no verso 2: para que vos lembreis da palavra que primeiramente foram dita pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, ministrado por quem? Pelos seus apóstolos. Qual é a metodologia da exortação? Que base o apóstolo Pedro tem para trazer essa exortação, despertar o pensamento saudável na igreja acerca da vinda do Senhor e fim dos tempos? A base dele, a metodologia dele é a palavra profética e a palavra apostólica, que se centraliza no mandamento do Senhor. E hoje nós temos, irmãos, essa palavra profética e essa palavra apostólica registrada nas nossas mãos, na Escritura que o Senhor nos deu. O apóstolo Pedro chega a contar a experiência que ele teve no Monte da Transfiguração,
quando ele aqui no capítulo 1 toca nesse assunto, ele diz que ele prega sobre a vinda do Senhor, ele prega sobre o fim dos tempos, não baseado em lendas, em fábulas inventadas. Ele prega sobre a vinda do Senhor, baseado na experiência que ele teve com a voz celestial, lá no Monte da Transfiguração, aonde ele foi levado, e o Senhor do próprio céu disse: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouça. E aí o apóstolo Pedro diz assim: eu prego sobre a vinda do Senhor, eu prego sobre o fim dos tempos, porque eu experimentei no Monte da Transfiguração, no Monte Santo, que esse Jesus que vem em carne entre nós, é o Jesus que vai voltar em glória, em poder e em majestade, e eu já provei desse Cristo glorioso na experiência do Monte da Transfiguração. Qual é a necessidade, irmãos, de falar desse tema para o apóstolo Pedro? A necessidade para falar desse tema, o apóstolo Pedro apresenta aqui. Qual é a necessidade dessa exortação embalada pelo amor? Qual é a necessidade dessa exortação que busca despertar um pensamento saudável acerca da vinda do Senhor na igreja? Qual é a necessidade? O verso 4, o verso 3 diz para a gente: sabendo primeiramente isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Qual é então, irmãos, a necessidade dessa exortação? O aparecimento de escarnecedores com um comportamento imoral e com um discurso falacioso entre o povo de Deus. O apóstolo Pedro, ele toma conhecimento do que está acontecendo no seio da igreja. Se você unir as duas cartas, você vai entender que ele está escrevendo para um conjunto de igrejas que está na Ásia Menor, hoje atual Turquia. Ele escreve para a igreja de Bitínia, ele escreve para a igreja do Ponto, ele escreve para a igreja da Galácia, e escreve para quê? Para combater o discurso falacioso que estava enfraquecendo a esperança do povo de Deus na vinda do Senhor. Agora a gente vai acompanhar aqui, irmãos, como que o apóstolo Pedro faz isso? Eu costumo falar, nesse sentido aqui, que um pescador deixa a gente impressionado, pastor. Porque ele apresenta o propósito da sua exortação, ele mostra o sentimento que lhe embala acerca da sua exortação, ele mostra a necessidade da exortação e mostra também a metodologia da exortação. É só o aperitivo, é só a porta de entrada para aquilo que ele vai fazer no decorrer do capítulo. Depois de dar a apresentação da sua exortação nos primeiros versos do 1 a 4, nos versículos 5 a 7, ele vai apresentar a refutação. Nos versículos 8 a 12, ele vai mostrar para a gente o restabelecimento da verdadeira doutrina da vinda do Senhor. E no final do capítulo, ele vai mostrar para a gente como que nós devemos aguardar a vinda do Senhor. Como que nós devemos nos comportar nesse tempo chamado fim dos tempos? Vamos lá? Veja, no versículo 5 ao versículo 7, ele faz a refutação desses escarnecedores. Qual é o problema desses escarnecedores? O problema maior desses escarnecedores é o discurso falacioso, é o ceticismo mentiroso acerca da vinda de Cristo. O que está acontecendo aqui? Esse grupo de escarnecedores, eles estão escarnecendo a esperança cristã. Eles estão escarnecendo e questionando acerca da vinda do Senhor. Cadê a promessa da sua vinda? E qual é o discurso deles? Olha, cadê a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, tudo permanece como sempre foi na criação. O que eles estão dizendo aqui é o seguinte: olha, desde que a criação é criação, tudo está numa mesmice. E cadê a promessa da vinda? Se nada mudou até agora, é certo que nada mudará. Logo, essa promessa da vinda não faz sentido. É esse discurso que estava crescendo naquela igreja. É esse discurso que estava perturbando aquelas comunidades cristãs para quem ele escreve essa carta. Então, qual é o primeiro passo que ele mostra, irmãos, quando vai fazer a refutação desses escarnecedores? O primeiro passo que ele mostra é evidenciar a ignorância desses escarnecedores.
No verso 5 ele diz assim: eles voluntariamente ignoram. Ou seja, eles são ignorantes acerca do quê, irmãos? Eles são ignorantes acerca da palavra de Deus. Qual é o argumento desses escarnecedores? Olha, a criação está uma mesmice desde o seu início. Nada mudou desde o início da criação, logo não vai mudar. O apóstolo Pedro mostra que eles são ignorantes, alienados acerca da palavra de Deus. O apóstolo Pedro mostra que pela palavra de Deus, Deus fez o quê? Toda a criação. Porque a sua palavra tem poder para criar. A palavra de Deus é criativa. A palavra de Deus chama à existência aquilo que não existe, como se já existisse. Por quê? Porque o material, a matéria-prima de todas as coisas é a sua palavra. Quando ele dá uma palavra, o nada tem que produzir tudo. Por quê? Porque a sua palavra é poderosa para tirar do nada o seu tudo. Por isso que ele disse lá no princípio: haja luz. E a luz teve que brotar. Ele disse: haja um firmamento, e houve o firmamento. Haja uma expansão, haja separação entre águas e águas, apareça a porção seca, haja luminares nos céus, povoe as águas com seus seres, voem os pássaros. Enfim, por meio dessa palavra, ele cria todas as coisas. Mas também o apóstolo Pedro está rebatendo o argumento desses escarnecedores, mostrando que essa palavra, que ela tem poder para criar, ela tem poder também para trazer o juízo. O mesmo Deus que usou a sua palavra para criar e tirar o mundo do meio das águas, foi o mesmo Deus que na época do dilúvio afogou o mundo nas águas, da qual ele mesmo tirou. Ou seja, essa palavra é poderosa para criar, mas essa palavra tem uma seriedade tão grande que quando ela é transgredida, essa palavra tem poder para trazer o juízo. O apóstolo Pedro, em outras palavras, quer dizer assim para os escarnecedores: olha, vocês estão dizendo que o mundo continua o mesmo desde a criação, vocês estão totalmente equivocado, porque esse mundo que agora nós vivemos, para o apóstolo Pedro, já não é aquele primeiro mundo da criação. Aquele primeiro mundo da criação pereceu nas águas do dilúvio, e depois das águas do dilúvio nasceu um novo mundo, e é esse mundo no qual nós habitamos, e é esse mundo que o apóstolo Pedro diz que está entesourado para o dia do juízo de Deus. E qual vai ser o dia do juízo de Deus, irmão, nesse sentido que nós estamos trabalhando aqui? O dia que os céus se abrirem e o Senhor da glória descer para julgar vivos e mortos pelo poder da sua palavra. O apóstolo Pedro está rebatendo pelo poder da palavra de Deus o equívoco desses escarnecedores que buscam enfraquecer a igreja do Senhor. Não está na mesma coisa. A palavra de Deus criou, a palavra de Deus afogou no meio das águas, e agora a palavra de Deus entesoura para o juízo futuro, quando o Senhor voltar para julgar todas as coisas. Depois de refutar, irmãos, veja a lógica do apóstolo Pedro. Ele refuta o pensamento equivocado desses escarnecedores acerca da vinda do Senhor. Eles estão mostrando, o apóstolo Pedro está mostrando que eles são totalmente alienados da palavra de Deus. E é por isso que esse discurso nasce em sua boca. É por isso que eles andam dizendo: aonde está a promessa da sua vinda? Só pode perguntar, questionar, duvidar quem não conhece a palavra de Deus. Só pode ter esse comportamento quem nunca experimentou, quem nunca provou e quem nunca viu os frutos da palavra de Deus em sua vida. Porque aqueles que provaram a palavra de Deus, eles temem diante dessa palavra que cria, que salva, que liberta, que transforma, que levanta, mas também ela traz o juízo de Deus sobre a terra. É o que está lá em Hebreus capítulo 4, verso 12, porque essa palavra é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de duas lâminas. Ela penetra onde? Na divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, e não há nenhuma criatura que esteja encoberta diante dele, a quem nós iremos prestar conta. Quando o autor aos Hebreus ele disse esse texto, ele está falando do povo de Israel no deserto, que recebeu a palavra da graça, recebeu a palavra da vida, recebeu a palavra de poder, de transformação,
mas não exerceu fé nessa palavra. Então essa palavra que trouxe tudo aquilo, trouxe também juízo sobre aquele povo do deserto. É por isso que o apóstolo Pedro está aqui no seu argumento mostrando que na falácia desses escarnecedores, eles não conseguem compreender a dimensão profunda da palavra de Deus. Ela sempre traz juízo e graça da parte de Deus. Bom, refutando os escarnecedores, qual é o segundo passo que o apóstolo Pedro vai tomar? Restabelecer a doutrina da vinda do Senhor. Restabelecer o verdadeiro pensamento sobre o fim dos tempos. E ele faz isso do versículo 8 até o versículo 12, como nós falamos aqui. Olha como é que o apóstolo Pedro começa a ensinar sobre a verdadeira vinda do Senhor. Como acontecerá a verdadeira vinda do Senhor? Como pensar o fim dos tempos? Como lidar com esse tema tão importante para a igreja e para a fé cristã? O apóstolo Pedro nos ensina: amados, novamente ele insere esse termo mostrando o seu amor pela igreja. Não ignoreis que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Na hora de pensar sobre a vinda do Senhor, na hora de pensar sobre o fim dos tempos, qual é uma das coisas mais negligenciadas que nós temos na história da igreja? Por que o Montano lá no século II, ele teve esse comportamento? Por que Joaquim de Fiore lá na Idade Média teve esse comportamento? Por que aqueles lá da época da Reforma tiveram esse pensamento? E por que às vezes rodava há tempos atrás, eu já falei aqui, uma Kombi que dizia assim: Jesus voltará no ano 2000. A gente já está em 2023 e Jesus ainda não voltou. Até no calendário maia, irmãos, tinha uma profecia sobre o fim dos tempos, dizendo que em 2012 o mundo ia acabar. Até aquela moça, aquela senhora que hoje já está esquecida, a tal da mãe de Ná, dizia sobre o fim dos tempos e o fim do mundo. Todos eles passaram e o mundo continua caminhando, seguindo o seu curso, porque essas palavras eram palavras falaciosas, não eram palavras que vinham do Senhor. Aí o apóstolo Pedro ensina como que a igreja deve pensar sobre o fim dos tempos. Qual é o primeiro critério? Quando eu paro para pensar sobre a vinda de Cristo, qual é o primeiro critério? Qual é a primeira chave? Qual é o primeiro fundamento que eu devo utilizar para pensar sobre a vinda de Cristo? O primeiro critério é olhar para o tempo com a ótica de Deus. Na ótica de Deus, como é que funciona o tempo, irmãos? Um dia é como 1000 anos. 1000 anos é como um dia. O apóstolo Pedro está ensinando que a perspectiva de olhar para o fim dos tempos não é essa perspectiva do tempo humano, que a gente chama de cronos. É a expectativa do tempo divino, Kairos. Ele é eterno, e quando ele olha para esses 2000 anos de história que a igreja está esperando a vinda do Senhor, para ele é como se fossem 2 dias. Agora, quando o homem olha para esses 2000 anos, eles fazem essa indagação do verso 4. Aonde está a promessa da sua vinda? Já no primeiro século, depois de algumas décadas de Jesus ter pregado a sua vinda, o seu retorno a esse mundo, quando o apóstolo Pedro ele escreve essa carta por volta do ano 60. Então vamos imaginar que já tem 3 décadas de esperança na volta de Cristo. 3 décadas, o Senhor não chegou. E eles questionavam: cadê a promessa da sua vinda? 2000 anos se passaram. E o que os homens questionam? Cadê a promessa da sua vinda? Por quê? Porque olha para o tempo a partir da perspectiva humana. Para o homem, um século é uma eternidade. Para o homem, um milênio é uma eternidade. Para o homem, 2 milênios é uma eternidade. Mas para Deus, é como se fosse 2 dias até agora de espera da sua vinda. Como que você e eu somos chamados a olhar para o fim dos tempos? Irmãos, é muito difícil a gente transpor essa barreira temporal para olhar para a vinda do Senhor. Porque nós somos do tempo, nós somos afetados pelo tempo, nós somos abatidos pelo tempo. Olha só, você tinha 15 anos e agora você tem 30, 40, 50, 60. Eu lembro a época que eu tinha cabelo, já estou desesperado, pastor. Só sobrou a barba. Vai passando e a gente vai sentindo o tempo na nossa vida, e para nós
isso tudo é demorado, mas para o Senhor, irmãos, para o Senhor é 2 dias, e na perspectiva de Deus, isso não é demora, isso é a sua longanimidade, que deseja que muitos encontrem a salvação. Enquanto o tempo passa, os séculos passam, e Ele não volta, isso não é demora, isso é longanimidade do Senhor, abrir a porta de salvação para muitas pessoas que ainda não foram alcançadas. É o que Ele vai falar. No verso 9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Qual é o grupo, irmãos, que está achando que essa promessa é tardia? Quem é o grupo que está questionando a promessa de Deus como tardia? É o grupo dos escarnecedores, do verso 4, do verso 3. Aonde está a promessa da sua vinda? Então imagine os escarnecedores escarnecendo a fé da igreja, a esperança da igreja. Seu Jesus vai voltar? Está demorando, hein? Seu Jesus vai voltar? Já tem 3 décadas e ele não vem, está tudo a mesma coisa, hein? Agora vamos dar linha ao tempo. Século 1, 2, 3, século 21. Pô, vocês andam dizendo que esse tal de Jesus vai voltar? Esse tal de Jesus vai voltar, já estão 20 séculos se passaram e vocês acham que ele vai voltar? Quem que faz esse questionamento, irmãos? Achando que a vinda do Senhor é demorada. Os escarnecedores que não experimentaram e não provaram o poder da palavra de Deus. Quem provou o poder da palavra de Deus e olha para a vinda do Senhor na perspectiva divina, ele entende que isso não é demora, isso é a graça de Deus, a paciência de Deus e a longanimidade de Deus para alcançar muitas pessoas. Mas é preciso estar atento, porque o apóstolo Pedro usa o terceiro elemento acerca da vinda do Senhor. A vinda do Senhor é surpreendente em meio ao caos. Há um caos cósmico. Diz o texto que os elementos se disparão em fogo. Diz o texto que o cosmos vai viver um grande abalo universal. E diante desse grande abalo universal, o Senhor virá como ladrão de noite. Você sabe o que significa? No meio do caos, ele vem com a sua glória. Portanto, irmãos, quando a gente olha para o caos que nós encontramos na nossa geração e no nosso tempo, nós nos entristecemos por ver as pessoas mergulhadas no caos, inversão de valores, guerra, rumores de guerra, morte, destruição, bebês sendo assassinados covardemente pelo grupo terrorista do Hamas. Nós ficamos entristecidos por esse caos, mas no meio de um caos como esse, no tempo do Senhor, o Senhor voltará em glória, em poder e majestade, para restaurar todas as coisas. Nenhum caos pode impedir a manifestação gloriosa do dia da vinda do Senhor. Irmãos, quando você estuda a história da salvação, você descobre 2 coisas. O nada e o caos são 2 ferramentas que Deus utiliza para produzir a sua glória e fazer a sua obra perfeita e soberana. Como nós falamos, no princípio não tinha nada, e ele fez tudo pelo poder da sua palavra. No meio do caos, da escuridão, das águas em todas as direções, ele transformou tudo isso num cosmo, numa ordem, num universo belo e maravilhoso no qual nós habitamos. Caos e o nada na mão do Todo-Poderoso. Por meio da sua palavra, ele transforma em tudo e tira uma ordem extraordinária, trazendo uma harmonia magnífica para o universo. Então, já que ele restabeleceu a doutrina dos últimos dias, do fim dos tempos, da maneira como o Evangelho revela, e agora? Como que o povo de Deus deve aguardar a vinda do Senhor? Como que o povo de Deus, sabendo de todas essas coisas, deve se comportar em relação aos últimos dias? Porque ele refutou os escarnecedores.
Mostrou o propósito da sua exortação, desenvolver na igreja um pensamento saudável acerca do fim dos tempos, da vinda do Senhor e do Evangelho. Tá bom, depois disso tudo, qual é o comportamento do crente? Qual é o comportamento meu e seu, como discípulos do Senhor, em face ao fim dos tempos que vai se concretizar? Em duas só palavras, irmãos, para a gente encerrar e não tomar muito tempo, o apóstolo Pedro, ele mostra para a gente dois elementos que devem fazer parte daqueles que aguardam a vinda do Senhor. Dois elementos devem fazer parte da vida de todo discípulo que entende o verdadeiro significado do fim dos tempos. Verso 11 não. Verso 14. Pelo que, amados, aguardando essas promessas, procurai ser achado nele, imaculados e irrepreensíveis em paz, e tendo por salvação a longanimidade do Senhor, como também o nosso irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Diante do fim dos tempos, que é certo e real, o primeiro comportamento do povo de Deus, dos discípulos do Senhor, se chama uma vida de santidade. Isso daqui, irmãos, está ligado com aquilo que o autor aos Hebreus diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Os limpos de coração verão o Senhor. Irmãos, qual é a melhor maneira, qual é a forma mais sábia de encarar o fim dos tempos? Eu falo muito sobre essa questão porque no nosso tempo, quando se fala sobre esse assunto, muitas pessoas encaram o fim dos tempos com curiosidade, com fantasia, com esoterismo. Fim dos tempos, será que o cavaleiro do Apocalipse está voando por aí? Será que a besta, o dragão? Será que o falso profeta, o anticristo está por aí? Existe muita especulação em torno dessas figuras que são bíblicas e são, assim, reais. Mas a melhor maneira, a maneira prioritária de nós aguardarmos o fim dos tempos e aguardarmos a vinda do Senhor, se chama uma vida de santidade, de santificação no Senhor. Em segundo lugar, aqueles que aguardam a vinda do Senhor, aqueles que estão com os seus corações ardendo em torno da volta do Senhor, entendem o verdadeiro significado do fim dos tempos, ele é chamado a guardar o fim dos tempos numa vida de crescimento espiritual. Olha o que diz o verso 17 e 18 para a gente encerrar. Mas vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, que apareceu para a gente lá no verso 3 e 4, e tem aparecido em todas as gerações da igreja, sejais juntamente arrebatados e descaiai da vossa firmeza. Verso 18, antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. A Ele seja o que, irmãos? A Ele seja a glória, assim, agora como no dia da eternidade. Amém. Você está aguardando a vinda do Senhor? Seu coração está ardendo em direção à vinda do Senhor? Você entende o que é então de fato o fim dos tempos? Antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. O apóstolo Pedro nos ensina, irmãos, que existem dois elementos centrais na vida de todo discípulo de Cristo que entende o verdadeiro significado do fim dos tempos: santidade e crescimento espiritual. E veja como ele termina o versículo: a ele seja dada o quê? A glória, agora e para sempre. Amém.
como que nós, nesse período do fim dos tempos, podemos glorificar a Ele? Como que a igreja dá glória a Jesus Cristo em relação a esse tema do fim dos tempos? Santidade e crescimento espiritual em todos os sentidos. Eu aplico essa mensagem dizendo 3 coisas aqui. Primeiro, o que isso significa para nós? Uma igreja despertada e saudável na compreensão do fim dos tempos só é possível através da exortação pela palavra de Deus. Em nenhum momento o apóstolo Pedro usou a palavra que vem dele mesmo. Ele está dizendo que o que ele disse é a palavra de Deus que ele ouviu lá no Monte da Transfiguração e marcou toda a sua vida e o seu ministério. É essa palavra que levanta, é essa palavra que desfaz os enganos, é essa palavra que anima e fortalece a nossa vida e nos mantém de pé para encarar o fim dos tempos da maneira como o Senhor quer. 2, existe a necessidade constante de desmascarar os falsos profetas nas suas palavras. Irmãos, o apóstolo Pedro não ficou quieto diante dos escarnecedores que estavam distorcendo a vinda do Senhor. Ele se levantou como um atacante do Flamengo, pastor, para fazer logo uma goleada nos adversários. Ninguém deu glória aqui, é pouco flamenguista então. Tem outro ali, tirou onda comigo ali no banheiro ali, falando que é botafoguense, segue o líder. Eu ia pegar ele agora, mas não sei nem cadê ele, deve ter ido embora. Olha lá no final lá. Irmãos, o apóstolo Pedro atacou os escarnecedores, não na pessoa deles. O apóstolo Pedro atacou ideias. O apóstolo Pedro desmascarou o discurso falacioso. O apóstolo Pedro desmascarou as ideias perturbadoras que circulavam no seio da igreja. Eu e você somos chamados para rebater toda e qualquer falácia e mentira que se levanta contra a palavra de Deus. E finalizando, 3, já até falamos aqui. A santidade e o crescimento espiritual são 2 marcas que caracterizam um discípulo atento e maturo para o fim dos tempos e a vinda do Senhor. Se coloque de pé nessa noite, irmão. Pastor, eu sinto que eu preciso animar mais o meu coração para esse fim dos tempos. Pastor, eu sinto que eu preciso animar mais o meu coração para a volta do Senhor. Pastor, eu sinto que eu preciso viver com essa unção que o Senhor já me deu, e o Senhor é claro, Jesus, eu preciso mais, eu sinto que eu preciso mais. Pastor, eu sinto que eu preciso ser aquelas virgens que tem azeite na lâmpada e azeite na reserva. Somos 2. Porque a cada dia, irmãos, eu sinto essa necessidade de estar buscando mais o Senhor, de estar acendendo a minha lâmpada para esperar o Rei da Glória. Quando os céus se abrirem e Ele voltar para buscar a sua igreja, nós queremos estar com as nossas vestes embranquecidas, com o nosso coração ardendo em chamas para chegar com um grande encontro do noivo. Se você deseja orar aqui na frente, vamos orar junto, irmãos. Vamos falar, Senhor, eu quero mais, eu preciso de mais. Eu necessito de mais na presença do Senhor. Eu quero encher a minha botija para distribuir essa palavra, para proclamar essa palavra a quem necessita também. Vamos orar juntos aqui, em nome de Jesus. Vamos pedir a Ele, Senhor, acenda um pouco mais a botija, acende mais a minha lâmpada. Eu quero ter a autoridade do Senhor e a autoridade da